Por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces e a sonda, Senhor. A palavra do Senhor diz que sonda lá dentro do seu coração. Usa ela, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade nesta noite. Aleluia. Senhor, estamos todos aqui atentos para ouvi-la, trazer o deleite espiritual para nossas vidas nesta noite, Deus. Toca, Senhor, toca nela e toca em nós nesta noite. Que nós possamos apreciar, que nós possamos receber essa bênção que vem lá do alto céu. Usa a boca dela, Senhor, como Tu tem preparado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sara, Deus te abençoe. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer poder pregar aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu agradeço muito vocês. Quando eu cheguei aqui, eu falei para o Senhor que eu estava com medo, porque pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Uma palavra errada que você der, você pode desviar a vida de alguém. E o Senhor falou comigo através dos louvores da irmã, da Michele. Eu falei que eu estava com medo, e uma das principais coisas que o Senhor falou aqui foi exatamente sobre o medo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21. Confesso que já preguei sobre essa mensagem, não é sobre o que eu queria pregar, mas o Senhor me induziu aqui e eu creio que Ele vai falar com pessoas aqui. E se pelo menos um coração se render ao Senhor hoje e sair daqui curado, eu já me alegro. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21, diz a palavra de Deus. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teria evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenha bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite o anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus, em sua bondade, concederá proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo, creia em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Paulo tinha, pode assentar os irmãos, Paulo tinha um desejo no coração de ser apresentado a César. César era um título do imperador romano que se chamava Nero. Nesse episódio da vida de Paulo, onde ele está sendo supostamente julgado, Paulo é colocado em um navio da qual levaria ele de Cesareia rumo a Roma. E a primeira embarcação de Paulo, antes de chegar a Roma, a Bíblia vai nos dizer no versículo 3 que ele chega em Sidom, onde um centurião romano chamado Júlio demonstra bondade a Paulo, permitindo que Paulo desembarcasse e fosse visitar amigos que o ajudasse no que ele precisava. E eu acho lindo esta passagem porque vemos o cuidado de Deus com Paulo, e é importante saber que não importa em qual situação você está, não importa em qual episódio da sua vida você se encontra, o Senhor sempre levantará pessoas em seu meio para te ajudar. O Senhor sempre levantará pessoas em seu meio que te corrija, que te induza no caminho dele, porque Ele tem compromisso com você e Ele tem um cuidado e um zelo com aqueles que têm cuidado com Ele, com aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Vemos que a primeira viagem de Paulo é tranquila, ela é rápida e ela é supostamente confortável. E a Bíblia vai dizer no 4 que quando eles partem de Sidom, ele vai costeando a ilha de Chipre por causa dos ventos contrários. E para os marinheiros seria mais seguro navegar ao lado da superfície, ao lado de uma ilha. Então vemos que a segunda embarcação de Paulo foi um pouco mais tensa do que a primeira. E a Bíblia vai nos dizer que ele passa pelo
mar aberto e chega na província da Lícia, onde eles encontram um navio egípcio que estava de partida para a Itália, a capital de Roma. E a Bíblia diz que eles navegam por vários dias, mas dessa vez com muita dificuldade. E a embarcação, que estava tranquila e confortável, começa a apertar e começa a vir os ventos contrários. E a Bíblia vai dizer que eles começam novamente a costear a ilha. Para quem não sabe o que é costear a ilha, é você navegar ao lado dela. Para eles seria mais fácil navegar ao lado de uma ilha, porque se o barco quebrasse, se o barco naufragasse, eles estavam perto da superfície. Vemos que lá atrás ele costeia a ilha por causa dos ventos contrários. E aqui o texto deixa claro que ele costeia de novo, mas dessa vez com muita dificuldade. Aqui nós nos familiarizamos com a nossa vida e com a nossa caminhada, porque no começo está tudo fácil, depois está um pouco difícil, e quando a gente vai ver, está quase impossível de suportar. Se não é a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, a gente nem passa pelas batalhas. No capítulo 9, eles já perderam muito tempo. As condições climáticas já não eram boas. E a Bíblia diz que estava se tornando perigoso para navegar. E Paulo, vendo toda esta situação, ele tenta avisar. E ele até fala para os oficiais do navio e ele diz: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos muitos problemas adiante. Haverá grandes prejuízos para o navio, para a carga, e é perigoso para nossas vidas. E a Bíblia vai nos relatar que os oficiais deram mais ouvidos ao capitão do que a Paulo, que era certamente o prisioneiro. Esse texto é muito interessante, porque vemos e entendemos os oficiais. Afinal, o capitão estudou para ser capitão. Ele estudou o mar, ele estudou o vento, ele se tornou especialista nisso. E Paulo certamente era apenas um prisioneiro. Paulo, ele não estudou o vento. Paulo, ele não sabia do mar. Paulo, ele não entendia de navegação, mas o que os oficiais não sabiam era que naquele momento certamente Paulo estava sendo a voz de Deus, porque enquanto eles falavam com o capitão, Paulo falava com o capitão da vida. O capitão da vida, ele não entende de mar. O capitão da vida, ele não entende de vento. O capitão da vida, ele fez o mar, ele manda no vento, ele é dono das estações, porque os oficiais falavam com quem estudou o mar, mas Paulo falava com o Criador dos céus e a terra, aquele que manda no vento, aquele que ordena, aquele que fale o mar se acalma, aquele que fez os céus e a terra. No capítulo 13, a Bíblia vai relatar que um vento leve começa a soprar do sul, e os marinheiros, achando que conseguiam chegar vivos, ignoram totalmente o que Paulo havia dito. Eles levantam a âncora e vai costeando Creta. No capítulo 14, a Bíblia vai dizer assim: mas o tempo mudou de repente. Um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos impulsionou para o mar aberto. De repente, eu acho interessante essa palavra de repente, porque o Senhor só trabalha no de repente. E a Bíblia diz que de repente o mar se agita, as coisas começam a ficar difíceis. De repente o vento sopra, aquele que achava que estava no controle, de repente já não está mais. No capítulo 17, a Bíblia vai dizer que os marinheiros amarram cordas em volta do navio para reforçá-lo, e com medo de serem arrastados para os bancos de areia, eles abaixam a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixa que o vento os conduza. E a Bíblia diz que no dia seguinte o vento com força de vendaval continuou a castigar o navio, e eles começam a lançar carga no mar. No terceiro dia, removem até mesmo parte do equipamento do navio, eles jogam fora. No barco da vida é assim que funciona. No começo você acha que está tudo dando certo, você está no controle, e de repente o vento vem, a maré sobe, os problemas chegam, você já não está mais no
controle de sua vida, aí Deus começa a te moldar. Ele começa a fazer você abrir mão de certas coisas. Ele começa a fazer você abrir mão de certas atitudes, certas roupas, certas pessoas. E se você não abrir mão, se você não jogar na maré, o teu barco afunda, a tua vida pesa, o teu ministério para, você fica paralisado. Não tem como fugir de Deus. Você pode até fugir do diabo, você pode até fugir da pessoa que você não gosta, mas você não consegue fugir de Deus. Para ter uma vida, um relacionamento com Deus, é necessário abrir mão de certas coisas, é necessário renunciar, porque enquanto você abafar a voz de Deus na sua vida, enquanto você tampar os seus ouvidos para o que Ele quer, você vai afundar, e você vai afundar, e você vai chegar no poço, e de repente você não consegue nem subir mais. Se não é a graça de Deus na sua vida, se não é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Jonas tenta fugir de Deus, e ele foi parar na barriga do peixe. Para Jonas se render à vontade de Deus, Deus precisou deixar Jonas à beira da morte. O desejo de Deus é que estejamos rendidos à vontade dEle. Deus não se agrada quando encontra resistência em nós. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 4 diz: quem resistiu a Deus e teve paz. E no barco da vida, quem manda é Ele, quem controla é Ele, quem conduz é Ele. Então se Ele mandou você deixar, se Ele mandou você abrir mão, você abre. Porque se você não abrir, o teu barco afunda, e chega um certo ponto que você afundou tanto que você não consegue voltar, você não tem força para voltar. As suas orações começam a ser a de Pedro, quando ele fala: Senhor, salva-me. E aí é quando Jesus estende a sua mão e levanta Pedro. Para Deus estender a mão, você tem que parar de resistir, porque enquanto você resiste, o Senhor vai te apertando, e quanto mais você resiste, mais Ele vai apertando. Não tem como fugir da vontade de Deus. Ou você se rende a Ele, ou Ele te aperta até você se render a Ele. Não tem como fugir. Aleluia, Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a tempestade terrível prosseguia por muitos dias, escondendo o sol, as estrelas, até que eles perdem a esperança. Até que eles perdem a esperança. É exatamente neste momento que eles perdem a esperança, que eles acham que não dá mais, que o cenário é de morte, que o anjo do Senhor, no capítulo 21 adiante, aparece a Paulo e ele diz: Paulo, tenha bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E tem mais, Paulo, por causa de você, eu vou proteger todos que estão no barco. Deus está dizendo a Paulo aqui: não desanime, continua me buscando, continua orando, Paulo, continua pregando, Paulo. Eu vou fazer, Paulo, você chegar aonde você nunca imaginou chegar, Paulo. Eu vou fazer, Paulo, você pisar em terras que você nunca imaginou que pisaria, Paulo. Mas continua orando. É de joelhos, Paulo, é de joelhos que você vence. Continua na minha presença, Paulo, porque enquanto você está na minha presença, Paulo, eu vou guardar os teus. Ainda que venham os ventos contrários, ainda que venha a tempestade, Paulo, o barco pode até quebrar, mas eu vou guardar os teus, Paulo, porque tá difícil, tá na peleja, mas tá na minha mão, Paulo, tá na minha mão. Aleluia, glória a Deus. E Paulo diz: é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. No capítulo 27, eles já estão na quarta noite da tempestade.
o texto relata que eles é levado de um lado para o outro. E os marinheiros percebem que estavam perto de terra firme. Eles jogam a sonda para medir a profundidade da água. E eles estavam 37 metros de profundidade. E eles jogam de novo para medir a profundidade da água. E eles estavam 27 metros de profundidade. E eles começam a temer, com medo de serem atirados à rocha. Eles lançam 4 âncoras na parte de trás do navio. E eles anseiam que chega o dia logo para que eles pegassem o bote salva-vidas e saíssem do barco. Eles queriam abandonar o navio. E quando eles fingem que vai jogar a âncora, Paulo percebe que eles iam abandonar o navio. Então Paulo diz: se vocês não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão ser salvos. Aqui Deus está dizendo: fica no barco, porque enquanto você está no barco, eu cuido de ti. Enquanto está no barco, os ventos contrários vêm, o barco quebra, mas eu preservo as suas vidas e a dos teus, Senhor. Mas o vento está muito forte, o mar está agitado, o cenário é de morte. A promessa, o Senhor está dizendo a pessoas aqui: a promessa é para quem permanece a bordo. A promessa não é para quem pula do barco. A promessa não é para quem desiste. A promessa é para quem permanece a bordo. Fica no barco. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Deus me trouxe até aqui para te dizer: no vento mando eu, no mar quando eu mandar ele se cala, o barco eu dirijo, vai quebrar, mas eu vou guardar sua vida. Não importa o que aconteça, não saia do barco. A promessa é para quem permanece a bordo. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração essa noite. O Senhor está dizendo: porque está com medo, porque está ansioso, porque esse desespero, não sou eu Deus, o mar ele é meu, o barco eu controlo, no vento eu mando, porque te assusta tanto. Aleluia, Jesus. Não sou eu Deus que abriu o mar, aleluia. Não fui eu que criei os céus e a terra. Suporta a dor, suporta o processo, suporta o chamado. Se você sair, você morre. Aleluia, Jesus. Enquanto tá no barco, eu cuido de você. Mas se você pular, você morre. Você está disposto a ficar no barco? Está disposto a enfrentar os ventos contrários? Está disposto a enfrentar a tempestade? Abrir mão do que você mais ama por mim? E se eu quebrar teu barco, você ainda vai me adorar? E se eu não acalmar a tempestade, você ainda vai me amar? E se eu não quiser cumprir os desejos do seu coração, você ainda vai me adorar? Você abriria mão do que mais ama por mim? E se eu te ferir? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Se eu te ferir, você ainda me adora se eu te ferir? Você ainda dobra os joelhos se eu te ferir? E se eu tirar o que você mais ama, o que você faz? Você ainda se prostra diante de mim? Você ainda vai fazer a minha vontade? Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que fazia tempo que eles não comiam.
No capítulo 27, a Bíblia vai nos dizer que por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto eles eram levados de um lado para o outro, os marinheiros percebem que estão perto da terra firme e eles lançam novamente a sonda, e eles estavam 37 metros de profundidade. E eles lançam de novo e eles estavam 27 metros de profundidade. O texto diz que eles temem ser atirados contra a rocha na praia, e eles lançam 4 âncoras na parte de trás do navio e anseiam para que chegue o dia logo. No versículo 30 a Bíblia diz, dando a entender que iriam lançar a âncora na parte da frente. Os marinheiros baixam o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Então estava tão perto, eles iam abandonar o navio de novo, mas dessa vez eles estavam tão perto. Às vezes a gente está tão perto de conseguir e a gente quer abandonar o navio. Quantas vezes você já não levantou e você falou para Deus: Senhor, hoje eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada de tentar. Hoje eu não vou orar mais. Hoje eu não vou ler mais. Hoje eu não vou jejuar. Não vou nem cantar hoje. Quantas vezes essa foi a sua oração para o Senhor? E de repente, quando chegasse a tarde, você recebesse uma ligação e falava para você: hoje você vai lecionar. Hoje você vai cantar. Hoje você vai pregar. E de repente, aquele que falou que não ia orar, vai orar. Aquele que falou que não ia cantar, vai cantar. Aquele que falou que não ia buscar, vai buscar. Porque escolhido não escolhe. Ainda que você está cansado, o Senhor segura a sua mão e fala: vai cansado mesmo. Vai cansado mesmo, porque você não anda na força do teu braço. Você anda na minha força. É eu que te capacito. É eu que levo você. Você só está de pé hoje porque a minha graça te basta. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. E eles abaixam o barco salva-vidas. E Paulo diz para os oficiais: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão ser salvos. E os soldados cortam as cordas. Haverá momentos que o Senhor vai precisar cortar as suas cordas para te deixar sem solução, para te manter no propósito. Deus te deixa sem escolha. Ou você fica ou você morre. Ou você fica ou você morre. Aleluia, Jesus. E Paulo, vendo que o povo não comia, de tão preocupado que eles estavam, o povo não se alimentava há dias. Quanto tempo tem que você não se alimenta da palavra? Você anda tão preocupado que você tem se esquecido de orar. Tá tão difícil que você tem se esquecido de buscar. Mas Deus manda eu te dizer: se alimenta hoje para você suportar o que vem amanhã. Se alimenta amanhã para você suportar o que vem depois. Se alimenta agora para você suportar o que vem daqui a pouco. Não tem como viver uma vida cristã sem leitura da palavra, porque ler a palavra te edifica na rocha. Quando o vento vem, você não cai. Quando a tempestade vem, você não cai, porque está firmada na rocha. Mas se você parar de se alimentar da palavra, quando vir a tempestade, a sua casa vai descer. Quando vir a tempestade, você não suporta. Então se alimenta hoje para suportar o que vem amanhã. Aleluia, Jesus. Tem momentos, aleluia, que a gente está tão cansado que esquecemos de orar. Esquecemos do Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós limitamos a vontade de Deus em nossas vidas. Como Jeremias diz, capítulo 20, versículo 9: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor,
nem falarei em seu nome. As suas palavras ardem como fogo em meu coração e como fogo nos meus ossos. Jeremias diz que é impossível tentar conter, é impossível, ainda que a gente queira parar, é impossível, porque escolhido não escolhe. Se o Senhor te escolheu, você vai até o fim. Se o Senhor te escolheu, você vai arrastando, mas você vai. Aleluia, Jesus. Chega Paulo e diz: comam alguma coisa para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo de suas cabeças se perderá. E a Bíblia diz que Paulo toma o pão e ele dá graça ao Senhor e parte os pedaços. No meio da tempestade, Paulo está dando graça a Deus. Às vezes a gente só precisa agradecer mais pelo que temos, porque ainda que Paulo estivesse na tempestade, ele tinha o pão. Às vezes está difícil, mas você tem o pão. Às vezes está impossível, mas você tem o pão. Agradeça pelo pão, dá graça pelo pão. Tá difícil, mas nunca faltou nada. Tanta gente lá fora tá passando por necessidade, você tá aí, tá difícil, tá, mas nunca faltou o pão. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eles animaram. Eles comem, e quando eles comem, eles aliviam o peso do navio e eles jogam o trigo no mar. Quando amanhece, eles vê uma enseada com praia. Eles cortam a âncora, eles afrouxam as cordas da controvela e os lemes, levantam a vela da frente e vai rumo à praia. Mas o navio fica encalhado. A parte da frente se encrava e fica imóvel, enquanto a parte de trás era atingida pelas ondas. As ondas batiam e o barco partia ao meio. E aí os soldados pensam assim: vamos matar todos os prisioneiros, porque corre risco deles correr para a praia e fugir. Mas Júlio não deixou, porque ele queria poupar a vida de Paulo. E a Bíblia diz que ele não permitiu que matasse os presos. Júlio não era a favor dos presos, mas o Senhor tinha dado uma ordem: Paulo, eu pouparia a vida de todos que estão com você. Paulo, nenhum fio de cabelo cairá de suas cabeças. A ordem já tinha sido dada lá no céu. E quando Deus dá ordem, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus dá ordem, até o diabo tem que obedecer. Aí Júlio fala: quem sabe nadar vai primeiro, bate a perna, bate o braço, mas não para de nadar, chega vivo. E depois Júlio fala: aqueles que não sabem nadar, pegam um pedaço do navio, joga na água, vai batendo o pé, mas chega vivo. E a Bíblia vai dizer que todos chegaram vivos. A Bíblia diz que todos saíram vivos. O barco quebrou, mas o Senhor preservou a vida de todos. O barco quebra, mas a sua vida Ele guarda. Aleluia, Jesus. E eles vão para a ilha de Malta, a ilha que o Senhor disse a Paulo que seria necessário que ele fosse arrastado para lá. E a Bíblia diz que o povo de lá trata Paulo com muito carinho, e todos eles preparam uma fogueira para aquecer aquele povo, porque corria risco deles morrer de hipotermia devido ao frio. Só que Paulo, ele não queria só sentir o fogo, Paulo queria ajudar, Paulo queria servir também. E a Bíblia diz que enquanto Paulo juntava um monte de graveto, uma cobra venenosa
raposa que fugia do calor morde a sua mão. E o povo, vendo isso, olhou para Paulo e começou a falar: sem dúvidas ele é assassino. E o povo esperava que Paulo inchasse ou caísse morto. E eles ficam o tempo todo esperando que Paulo incha e cai morto. E passa tempo, Paulo não incha e Paulo não cai morto. Eles não conheciam Paulo, eles não sabiam que Deus tinha uma promessa com ele. Quando o Senhor tem uma promessa, pode vir o que for, a tempestade pode vir, você pode passar por lutas, mas você chega, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. E ali naquela ilha, Paulo opera milagres, Paulo cura enfermos. Vai ter momentos em seu ministério, na sua vida, na sua caminhada, que antes de você chegar no propósito, Deus vai mandar você abrir caminhos. Deus vai te mandar para caminhos desconhecidos. Deus vai te mandar para caminhos estranhos. Deus vai te arrastar para lugares estranhos. E é necessário que você vá. É necessário que você obedeça a voz de Deus. Porque ali Deus quer te usar. Quem sabe ali tem alguém quebrantado. Quem sabe ali tem alguém precisando de uma mensagem de esperança. Precisando ouvir que Jesus salva, que Ele batiza e que Ele liberta. Deixa Deus guiar o teu navio, porque quando a gente para de resistir à vontade de Deus e começa a caminhar conforme a sua vontade, tudo fica mais fácil. O vento vem, mas ele não vai permitir que a sua vida seja abalada. O vento vem, mas ele guarda a sua vida e guarda a vida dos teus. Para de resistir à vontade de Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.